Que é isso? Chupeta! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa muito polêmica, que é a chupeta. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda que o bebê ou a criança ela utilize chupeta. Bom, existem muitos médicos pediatras que realmente recomendam o uso da chupeta porque ela pode ser muito útil, principalmente na fase inicial do bebê, porque existem estudos em que diz que a chupeta ela pode até prevenir a morte súbita do bebê. Entretanto, profissionais como dentistas, eles normalmente têm aquela tendência a recusar que o bebê ou a criança use, porque ele pode modificar a arcada dentária, deixar os dentes um pouco mais para frente do que deveria ser, e assim a gente fica no meio dessa guerra e nós como pais não sabemos muito o que fazer nesse momento. Para a psicologia, a chupeta ela tem um grande significado e a gente chama isso de objeto transicional. Tanto a chupeta, quanto aquele paninho, aquele ursinho, sabe? Que a criança gosta muito de ficar e normalmente utiliza isso muito na hora de dormir. Então, a chupeta também faz parte desses objetos, só que a chupeta, a diferença é que ela vai na boca e a criança, ela fica nesse processo de ficar sugando a chupeta. Esses objetos em que o bebê e a criança gostam muito de ficar junto, em momentos de estresse para se acalmar ou até mesmo na hora de dormir, eles têm o significado de acolhimento mesmo. Então eles utilizam esses objetos para uma forma de se acalmar, de ficar tranquilo, de ficar em paz. Outros grandes significados que podem estar vinculados é, por exemplo, quando essa criança ela está distante dos pais, porque de repente o pai está trabalhando, a mãe também, aí a criança fica na escola ou com os avós ou com uma babá, algo do tipo. E esses objetos, eles vão trazer um pouco essa questão afetiva dos pais, de como se fosse um carinho deles, sabe? Como se eles estivessem junto com o bebê naquele momento. Esse significado, ele é muito mais forte do que a gente imagina. É importante levar em consideração de que a gente não pode simplesmente tirar isso da criança de um dia para o outro. Agora vamos pensar um pouco nós, adultos. Normalmente a gente tem um objeto assim que a gente considera ele um pouco mais valioso e a gente deposita muito significado naquele objeto. Seja um totem, seja um colar, uma corrente. Muitas vezes esses objetos têm um significado, por exemplo, de uma pessoa que a gente gosta muito, que deu pra gente, ou é passado de geração a geração, ou é aquele objeto de uma pessoa que, mora longe da gente, ou que já veio a falecer. E a gente guarda com muito carinho e tem um significado muito grande, então a gente gosta bastante daquele objeto. Por mais que ele possa ficar guardadinho dentro da nossa gaveta no armário, a gente gosta dele lá. E a gente até fica com receio quando as pessoas querem tocar nele. Medo de estragar, medo de quebrar. Esses objetos também estão carregados de significado. E imagina a gente perder esse objeto. Ou de repente ele quebra, de repente, sumiu. Como a gente vai se sentir? Isso que acontece quando a gente quer arrancar das crianças esses objetos transicionais. A chupeta, por exemplo, é uma coisa que a gente dá pra criança, lógico, as famílias que concordam em oferecer pra criança, e a gente se preocupa muito no tempo certo de tirar. Pensando por um lado, não existe um tempo certo, existe o amadurecimento da criança e é lógico, a conversa entre pais e filhos, e a gente simplesmente não pode tirar de uma vez. A gente tem que ir trabalhando isso com o passar do tempo. Então a gente fazer planos, por exemplo, minha filha ela já está com 1 ano e 7 meses hoje. Então o que eu posso fazer para ela começar a diminuir o uso dessa chupeta? O que eu estou tentando fazer é fazer com que ela use menos durante o dia e só utilize na hora que for dormir ou na hora que estiver nesse processo de sono. Nem sempre eu consigo fazer isso. Não consigo. E aí, é uma coisa engraçada, né? Eu perguntei pra pediatra pra ver qual é a opinião dela. Ela também concordou que a minha filha use a chupeta e tudo bem. Ela concordou, mas ela falou, a partir de 1 ano e meio, começa a diminuir essa chupeta, dê menos pra ela, dê somente na hora de dormir. E ela falou, 2 anos, tchau, acabou a chupeta. Eu conversei com uma psicóloga pra saber qual é a visão dela frente ao uso da chupeta. E ela me deixou bem claro, sabe? Tipo, não adianta você querer pegar a chupeta e arrancar da sua filha se ela não está preparada para isso.
Porque são fases da vida e nesse processo a gente tem ganhos e perdas. Então, nesse meio tempo, a gente tem que ver o quão minha filha está se desenvolvendo para saber se ela está preparada para trocar pelo menos a chupeta por um outro objeto. O que eu comecei a notar é que quando ela fica muito tempo durante o dia sem a chupeta, ela começa a pôr os dedos na boca. E aí eu fico um pouco preocupada, porque chupar o dedo, aí sim existem questões aí complicadas nesse meio. Eu prefiro muito mais a chupeta porque, então, quando ela crescer um pouco mais, a gente consegue tirar. Eu não sei ainda quando eu vou tirar, eu não sei mesmo, eu vou ver como ela está lidando com isso pra ver quando eu vou conseguir tirar dela. Quando a gente teve que trocar a chupeta pra uma maior, a gente achou bem interessante, porque ela recusou assim, master, não quero chupeta nova. Ela mesmo tava tipo, não quero. Era muito engraçado, a gente pegava as duas chupetas na mão assim, mostrava pra ela. Ela logo pegava a antiga, sabe? Tudo bem que as cores são diferentes, essa é roxa e a outra é rosa. Tanto é que ela ficou 3 dias sem usar chupeta. Nesses 3 dias eu sofri bastante, porque nossa, foi difícil fazer dormir, porque aí o mundo parecia que tava acabando pra ela. Foi bem difícil. Mas eu não dei essa chupeta velha porque aí eu tenho que ser firme com ela e falar, olha, essa chupeta não dá mais pra você usar por conta do tamanho dela, a gente precisa trocar por uma maior, não tem jeito. Aí é por questões mesmo que eu tenho que ver a saúde dela nesse momento. Então ela ficou 3 dias sem usar e no 3º dia eu mostrei a chupeta nova pra ela. Aí ela pôs na boca, ficou meio, não é bem isso que eu quero, mas ficou. Hoje não larga por nada do chupeta. Então, se você concorda ou não com a chupeta, deixe aqui nos comentários. É interessante que quando a gente passa pela situação, a gente começa a pensar muito mais. E eu achei muito mais interessante eu ter essas duas visões. Uma que eu negava totalmente a chupeta e outra que eu tive que aceitar a chupeta e comecei a ver pontos muito positivos para que a minha filha continuasse usando ela. É interessante quando a gente consegue ter a visão dos dois lados, sabe? Quando a gente tem uma visão só, a gente tende a fechar os olhos para os outros horizontes, sabe? E acaba perdendo, né? Porque a gente acaba não querendo conhecer as outras coisas que existem. Se vocês gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com as mamães que utilizam e que não utilizam a chupeta. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre a chupeta, usar ou não. E se você é profissional da saúde, por favor, deixe aqui a sua opinião, porque isso é muito importante pra gente sempre conseguir mais informações e saber se realmente o que eu pesquisei está de acordo com a sua pesquisa e assim a gente poder conhecer as coisas muito mais. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!